E aí, meus queridos simuleiros, aqui é o Lusitano e vou falar sobre o jogo recente que já é um dos meus favoritos, o Tank Crew Clash at Prokrovka, baseado na maior batalha de blindados da história em 1943, Kursk. Então eu vou classificar os tanques conforme a popularidade e poder de fogo que eles têm no multiplayer e levantar aspectos positivos e negativos de cada veículo. A classificação vai ser assim: S para Super, no topo da lista, seguido das letras A, B, C e D. Tier S, tanques pesados com bom armamento, blindagem e mobilidade. Tier S, o primeiro e único da lista é o Tiger 1. O Tiger 1 é um dos tanques mais populares do Tank Crew. Ele aguenta o poder de fogo dos canhões de 75mm, a maioria dos tanques médios aliados, recebendo tiros nas laterais e costas sem sofrer danos. O armamento do Tiger é fatal, recarrega rápido e destrói os inimigos com apenas um acerto. No campo de batalha, o Tiger se move muito rápido. A velocidade off-road dele é alta para um tanque pesado e superior ao Panzer IV e Panzer III, tornando o Tiger um inimigo muito perigoso e veloz no campo de batalha. Os pontos negativos do Tiger não existem. Eles seriam mecânicos, mas o simulador não leva em consideração essas questões. Então o Tiger acaba se tornando um tanque implacável. Tier A. Primeiro, Panther D. Para muitos jogadores, esse é o melhor tanque do jogo, pois o Panther tem uma blindagem frontal melhor que a do Tiger, fazendo a munição inimiga ricochetear várias vezes. O Panther é o blindado alemão mais veloz do jogo, tanto na estrada como fora dela, um fator extremamente importante para jogar Tank Crew no multiplayer. O canhão dele é de alta velocidade e destrói os inimigos com apenas um tiro na maioria das vezes. Todas essas características tornam o Panther um tanque popular, um tanque muito veloz e perigoso no campo de batalha, usado para ação rápida e agressiva. Os pontos negativos do Panther, bem, com o tanque médio ele não tem, mas a versão D, que foi a primeira a entrar em serviço, tinha um giro de torre lento, então esse é o único ponto negativo dessa versão em particular. No Tier A, em segundo lugar, o Su-152. O Su-152 é o salvador do time vermelho, o único tanque aliado que pode encarar os pesados alemães de frente com o canhão mais poderoso entre os tanques do game e com o calibre mais alto, 152mm. É um tanque difícil de aprender, mas que depois que os jogadores se especializam se torna um excelente caça-tanques. Apesar da blindagem pesada, essa SPG se move bem fora da estrada. O alto poder de fogo e mobilidade são características marcantes deste tanque, podendo destruir ou desabilitar qualquer tanque alemão com apenas um acerto. Infelizmente, não é um tanque muito popular no multiplayer. Apenas alguns bons jogadores conseguem usar bem a Su-152 como um caçador de blindados pesados. Os pontos negativos são a ausência de torre, o carregamento lento e o fato da mira não angular bem para baixo. Tier A. Em terceiro lugar, SDKFZ-184 Ferdinand. O Ferdinand é um tanque que tem uma excelente blindagem, excelente poder de fogo e uma boa visão do comandante ao redor do tanque. No campo de batalha, apenas contra os tanques inimigos, ele é o tanque mais forte de todo o jogo, combinando sua blindagem e poder de fogo. A mira do Ferdinand não tem marcações, mas é muito precisa e fácil de usar. A longas distâncias ele é imbatível, um tanque poderoso em campo aberto que pode destruir os inimigos com apenas um tiro. Os pontos negativos são que a falta de mobilidade e o enorme tamanho o tornam um alvo muito atraente para os caça-bombardeiros aliados. E novamente, a mobilidade reduzida torna ele um alvo fácil de ser emboscado no campo de batalha.
Tier B, tanques médios com canhão 75 ou 76mm produzidos em meados de 1942, ou tanques pesados com ou mobilidade reduzida ou armamento medíocre. Nesse tier, teve um empate técnico entre dois tanques que são muito bons por possuírem características diferentes, mas em primeiro lugar do Tier B fica o T-34 UVZ. O T-34 ele é o tanque favorito do time vermelho. Ele tem uma boa silhueta, se move muito rápido na estrada e fora dela, sendo um dos tanques mais rápidos do jogo, junto com o Panther. O T-34 é um tanque das massas, um tanque por ser veloz, ele é muito usado para assaltos no multiplayer. O canhão dele destrói o Panzer III e IV de frente. A curtas distâncias, o T-34 tem um canhão letal. É possível destruir a maioria dos blindados alemães de lado ou costas com apenas um acerto, com exceção do Ferdinand e Tiger. Ele é um bom tanque tático, a versão UVZ tem uma boa visibilidade da posição do comandante. O ponto negativo do T-34 é o fato do comandante ser um gunner. Isso faz o jogador perder alguns segundos até o comandante acessar a arma do tanque, e também significa que é uma tripulação a menos. Se o jogador perder o comandante, ele perde a visão ao redor do tanque e o gunner ao mesmo tempo. Uma simples rajada de metralhadora do comandante pode desabilitar o tanque inteiro. Tier B, em segundo lugar, o Panzer IV-G. Ele poderia estar em primeiro lugar, porque a princípio eu acho que até é um empate técnico, apesar dele e o T-34 terem características diferentes. O Panzer IV-G é um dos melhores tanques médios do jogo, com um canhão excelente. Em um combate de longa distância, ele consegue ter vantagem contra todos os tanques vermelhos no geral. E pode destruir qualquer um deles, a longas ou curtas distâncias. Isso acontece porque a mira do Panzer IV aproxima mais e seu armamento é mais poderoso do que a média aliada. Os pontos negativos do Panzer IV são a baixa velocidade off-road, o que limita taticamente, e o fato da torre do tanque ser mais vulnerável, podendo ser penetrada com facilidade em combates de curta distância. No geral, o Panzer IV como um tanque, ele é um excelente tanque, mas jogando no multiplayer do IL-2, essa baixa velocidade off-road deixa todo o jogo mais lento e às vezes os jogadores precisam dirigir durante minutos ou até horas. Então, essa baixa velocidade ela afeta drasticamente na tática, né? E no tempo que a pessoa gasta jogando videogame. Então, como eu estou fazendo esse tier list baseado também no multiplayer, eu tive que levar isso em consideração. Tier B, em terceiro lugar, M4A2 Sherman. O Sherman é um tanque bem blindado frontalmente, com um bom canhão e uma boa mobilidade off-road. A metralhadora .50 no topo provê uma boa cobertura antiaérea, um detalhe único entre os tanques médios do tanque cru. A visão ao redor do comandante é excelente. Os pontos negativos do Sherman são a silhueta alta, que chama atenção no campo de batalha, a mira do canhão, que não aproxima bem, e o fato da sua lateral ser bastante vulnerável. Tier B, em quarto lugar, Panzer III-M. Panzer III é um tanque pequeno que possui um canhão de 5 cm de alta velocidade, com alto poder de penetração atirando de perto, sendo capaz de destruir qualquer tanque vermelho em um combate de curta ou média distância. Particularmente eu gosto muito do Panzer III por ser um bom em combates urbanos e florestas. O canhão de alta velocidade e tempo curto de carregamento dá a possibilidade do Panzer III engajar múltiplos alvos rapidamente. A visão do comandante é excelente. Os pontos negativos são a blindagem leve, que pode ser penetrada com facilidade,
E o fato da munição perder velocidade em disparos de longa distância, o que é um tipo de combate bem comum no tanque cru. A velocidade off-road também é baixa, e isso dificulta a mobilidade tática. Tier B, em quinto lugar, KV-1S. O KV é um tanque pesado aliado que é um pouco mais resistente que o T-34 ou o Sherman, mas não é uma blindagem que faz muita diferença. Na verdade, a maioria dos jogadores aliados preferem o T-34 ou o M4 por causa da mobilidade, que é um pouco melhor. Os pontos negativos são a silhueta alta e o fato de não ser tão ágil como os outros tanques médios aliados. Tier B, em sexto lugar, Su-122. Esse tanque, apesar de poder destruir alguns alemães pesados, é um tanque mais leve do que a Su-152, pois é baseado no chassis do T-34. Os pontos negativos são a visão do comandante, que é limitada dentro do tanque, e a visão do gunner dentro de uma pequena cabine que tem muito ferro, então raramente eu vejo alguém usando esse tanque no multiplayer. Tier C seria, no caso, blindados leves ou aqueles da década de 30 que até agora não tem no jogo. Então esse tier vai ficar vazio nessa lista por enquanto. Já o Tier D são os caminhõezinhos antiaéreos. Com alguma sorte, eles podem até destruir um tanque médio, mas são muito vulneráveis e podem ser destruídos facilmente com metralhadora. Essa foi a tier list do tanque cru Clash Prokhorovka e uma breve análise sobre os tanques. Espero que tenham gostado do conteúdo e até mais.